vezes, nós estamos andando em círculos, irmãos. Muitas vezes nós estamos no deserto, porque nós não temos usado a palavra profética. Nós não temos usado a palavra de autoridade que o Senhor já nos confiou, que já foi liberada a nós, que está na sua palavra, que nós precisamos para poder ativar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E para você entender melhor o que eu quero te dizer agora, eu vou precisar de 2 pessoas me ajudando aqui, porque o bom é com emoção, né? Aí quando a gente fala assim, eu vou precisar de 2 pessoas, o coração de quem está sentado fica... Não me chama não, não me chama não, não me chama não, não me chama não. A primeira pessoa que eu preciso que me ajude é uma pessoa que tem um copo descartável aí. Um copo descartável, rápido, rápido. Quem tem um... Érica, eu já vi que tu tá com um copo descartável. Levanta e anda. E vem aqui, irmã. O copo descartável. Brincadeira, fica aí. Agora, gente, eu preciso de alguém que tenha um cartão. Pode ser de crédito, de débito, mas é agora. Cadê o cartão, gente? Quem tem aí, tu não mente não, porque se tu tem, tu sabe que tu tem, tu levanta e vem. Uma pessoa aqui que tem um cartão, eu não vou te dar maquineta, não vou te pedir dinheiro. Alguém tem um cartão aí? Ai, meu Deus, graças a Deus aqui, ó. Ia levantar a lã, mas levantou quem? O marido de Érica. Aplaude aí, gente, que esse casal é profético. A moça do copo e o rapaz do cartão, amém? Amém, amém. Então me empresta aí o copo agora. Primeira coisa que eu queria que você entendesse, que a gente está falando sobre o mês da virada, sim ou não? Decisões inteligentes, sim ou não? Então eu vou te fazer uma pergunta, agora me dê uma resposta inteligente. Se eu pegar esse copo descartável e jogar no chão, o que é que vai acontecer? Oxe, tu que não falou nada, não falou por quê? Se eu jogar, vai acontecer o quê? Ele vai cair. Mas por que ele vai cair? Olha as respostas inteligentes. Um já está pensando ali, a lei da gravidade. Quem tem outra hipótese aí? Por que esse copo vai cair? Vamos ver se vai cair mesmo. Não, joga tu aí, Érica, joga. Caiu. Por que esse copo caiu, igreja? Porque ela soltou. Mas o que fez esse copo cair? Porque ela abriu a mão, que mais? Pelo menos a escolha dela de abrir a mão e deixar cair. Um lá no fundo disse porque ela queria sujar a igreja. Não, não era isso, irmãos. Não era esse o objetivo. Caiu, gente, porque existe um princípio. E os princípios, eles são irrevogáveis. Existe o corpo, e aí os físicos que estão aqui vão entender. A massa de ar, a densidade do ar, esse peso ele vai puxar para baixo. A não ser que nós estivéssemos onde? Puxa, sabida, na lua. Então, meu irmão, se você jogar o copo descartável, onde você estiver, esse copo vai cair. Não fica fazendo prova com Deus, dizendo, Deus, eu vou jogar o copo. Se tu me ama, esse copo não vai cair, não. Pelo amor de Deus, sai desse nível. O copo vai cair por causa da lei da gravidade. Isso nos faz pensar em princípios. Então, quando a gente pensa em mês da virada e decisões inteligentes, a gente precisa pensar que a gente precisa caminhar sobre os princípios de Deus. Porque quer eu queira, quer eu não queira, se eu jogar o copo, ele vai cair. É algo que não muda. Amém? Vocês estão entendendo? Agora, por que será que eu pedi o cartão, irmãos? Pega ali, Sayonara, a maquineta. Bora aqui abrir, acessar agora a conta do irmão. Bora ver se tem crédito. Para que serve esse cartão aí? Fale aqui com a... Fazer compras. Olha, menina, tu tem que aproveitar esse marido, minha irmã, para fazer compras. Filha, é Deus puro. Sim, não paga outras coisas também, não? Assim, coisas tipo luz, água, não? Só acessa para comprar? Deve pagar, né? A parte do pagar é dela, a sua é só do comprar. Entendi, amém, amém, glória a Deus. Irmãos, ele tem um cartão na mão, vocês estão vendo aí? Levanta aí o cartão. Dá para ver a bandeira? Brincadeira, não precisa saber. Mas, se ele tiver com esse cartão na mão, ele consegue comprar alguma coisa? Ele consegue pagar alguma coisa? Mas lá na maquineta, vamos para o tempo antigo, meus irmãos. Quando bota o cartão na maquineta, a pessoa vai dizer o quê? Para a pessoa que está botando o cartão? Crédito. Vocês estão sabidos, viu? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o quê? Vai dizer, pode botar a senha. Pode botar a senha. Mas pensando nos tempos de hoje, bastante tecnológico, quase não se pergunta isso. Eles falam o quê? O grupo de cá está mais sabido. As decisões inteligentes eu estou achando que vão vir mais daqui. Aproximação.
Mas quer seja com a senha, quer seja com aproximação, se ele não tiver limite nessa conta, o que é que vai acontecer com ele? Não, irmão, pode falar a verdade, ele vai passar vergonha. Ele vai passar vergonha. Ele precisa ter saldo. E aí, quando ele tem saldo, ele consegue acessar. Então, para você entender que nós precisamos ter e tomar decisões inteligentes, você precisa entender que existem princípios. E em segundo lugar, você precisa entender que você precisa acessar os céus. Porque nós temos lá, irmãos, uma conta bancária, se é que você faz em Deus, você está assim, ó, em Deus. Mas muitas vezes a gente não acessa. Obrigada, casal. Bate palma aí pro casal Netflix, gente, por favor. Nós precisamos acessar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: acesse os céus. Agora para a pessoa do outro lado: acesse os céus. Mas tenha saldo. A gente precisa ter saldo. Amém? E eu queria falar sobre 3 lugares hoje. 3 lugares que nos oportunizam decisões inteligentes. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo 14, no versículo 15. E do 14 até o 14, do capítulo 14, do versículo 1 até o 14, tem uma história. Mas a gente vai direto para o 15. Então eu vou narrar rapidamente essa história para que você entenda. O povo era escravo no Egito. E o povo quer adorar a Deus. Então o povo quer sair do Egito. Só que haviam possibilidades de saída, rotas, destinos, né, geograficamente, em termos de localização. Mas o Senhor manda o povo, assim, na pessoa de Moisés, que era aquele que estava liderando, ir por um caminho. E entre o lugar onde o povo estava, que era o Egito, até o caminho para onde eles foram, que era o Mar Vermelho, eles andaram aproximadamente 350 quilômetros. Aí eu queria dar uma parada e queria pensar com você. Feira está parecendo que tem um sol para cada pessoa? Tá calor sim ou não, gente? E de noite está calor também? Só que no deserto é diferente a temperatura. Por quê? Porque de dia é muito quente e de noite é muito frio. Então imagina como não estava o nariz daquele povo por dentro, todo ressecado, aquela garganta ressecada. Mas eles não estavam andando pouca coisa, eles estavam andando muita coisa. Porque 350 quilômetros é muito ou pouco? É muito. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor poderia ter mandado aquele povo por outro caminho, que era mais perto. Mas por conhecer o coração daquelas pessoas e por saber que se eles fossem por um caminho mais próximo, a tendência de desistir de onde eles deveriam chegar, que era a terra prometida, era maior. Porque quando você se depara com dificuldades e você pensa: poxa, eu andei pouca coisa, eu vou voltar. Mas quando você olha para trás e vê que você já andou muito, você pensa o quê? Eu não vou voltar não, agora eu já estou aqui, eu vou mesmo. Vou cansado, vou com sono, vou com fome, vou com sede, eu vou. E foi isso que aconteceu com o povo. Então aí a gente chega no versículo 15, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante e marchem. Erga a sua vara, Moisés, e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Então entenda, o povo saiu rumo à terra prometida. Eles foram pelo caminho mais longo. Haviam andado 350 quilômetros, não foi isso que a gente disse? Só que o que é que acontece? Quando eles percebem que as noites são frias e os dias são muito quentes, e que eles estavam cansados, eles começam a fazer aquilo que ninguém dessa igreja faz. Ninguém. Eles começaram a murmurar. Eles começaram a questionar, eles começaram a pressionar Moisés, eles começaram a lembrar-se do passado. Ora, Isaías 48, versículo 18 e 19 diz: não vos lembrei das coisas passadas, porque tenho algo novo. Por acaso não percebes? A ordenança do Senhor, o princípio do Senhor para nós é deixar o que é velho, deixar o que é passado, deixar o que é antigo e prosseguir para o novo. Mas aquele povo se aproximava do Mar Vermelho e eles só faziam questionar.
Eles só faziam murmurar, eles diziam: Moisés, para que tu nos tirou do Egito? Lá pelo menos tinha alho, tinha cebola, tinha água, tinha onde descansar. Como é que tu nos traz para aqui, Moisés? E Moisés tem aquilo que seria para nós o maior ensinamento da noite. A primeira decisão inteligente. Ele não para e murmura, ele não para e questiona, ele não para disciplinar aquelas ovelhas que estavam fazendo zoado ou barulho. Ele faz o que, irmãos? Ele clama. A primeira decisão inteligente que o Senhor quer nos ensinar nessa noite é que ainda que você esteja no deserto, ainda que o percurso seja longe, você não veja perspectiva, e você esteja sendo assolado pelas circunstâncias, do clima, das condições, das pessoas do seu lado, Ele te diz que o segredo está em clamar. Mas eu fico pensando, se eu fosse Moisés naquela hora, porque a Bíblia diz que Moisés clama. E o Senhor não fala assim: ó, servo Moisés, receba o renovo, receba a cura. Porque às vezes a gente vem enfeitando demais, né? E a gente acha que Deus só vai fazer na vida da gente se for como a gente quer. Mas o Senhor volta para Moisés e Ele diz assim: ei, por que clamas a mim? Bom, se a gente está aqui para aprender e entender que quando a gente clama as coisas acontecem, como é que o Deus Todo-Poderoso, ao invés de se alegrar com o clamor, ele volta a pergunta para Moisés. Ele fala: por que você clama a mim? Não, diga ao povo que marche. Aí ele continua e diz assim, eu fico imaginando aqui os melindrosos no meio desse diálogo, né? Senhor, vai na minha vida. O que é que você quer, rapaz? Levanta e anda. Ah, como Deus está falando comigo, está me ferindo. Porque às vezes, irmãos, a gente assume um papel de vítima, que se pudesse a gente sentava na cadeira da vítima. Mas nessa noite o Espírito Santo quer nos dizer que Ele quer nos tirar do nível do vitimismo e quer nos levar para o nível da maturidade, amém? E ali Moisés, diante do Senhor, o Senhor fala para ele, diz ao povo que marche. Aí o Senhor completa, porque quando ele faz completo. O que é que tu tens aí, Moisés? Não é uma vara? Então vai na frente do povo, pega essa vara, toca na água, a água vai se abrir, ela vai se dividir e o povo vai passar com os pés enxutos. Até aí estava bom, sim ou não? Porque ele já tinha o que ele precisava. Ele já tinha a vara. Só que o Senhor completa a frase e diz: mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Tu vai estar com a vara na mão, tu vai ter tocado, o mar vai estar aberto. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó e vai vir um povão atrás de vocês. E aí vocês vão ter que ter perna, porque vocês vão ter que passar no meio do mar vermelho. Ou seja, a palavra que o Senhor deu não foi aquela palavra tão... Eu acho que Moisés não estava esperando aquilo não, gente. Porque o Senhor, ao mesmo tempo que Ele confortou, Ele confrontou e Ele deu um destino. Ele deu um direcionamento. E isso nos faz pensar que tudo que o Senhor faz, Ele usa do seu princípio. Ele não pegou algo inanimado que estava ali. Ele mandou Moisés pegar o que ele já tinha. E sabe o que a gente precisa lembrar nessa noite? Que nós já temos algo que o Senhor já derramou em nós, que nos capacita e que nos fortalece para vencer o dia mau. O que a gente precisa nessa noite é tirar os olhos do que está dando errado e começar a olhar para a palavra que o Senhor nos deu. Porque quando o Senhor nos dá uma palavra, Ele garante. Sabe qual é o grande problema da igreja? O problema da igreja, gente, não é falta de fé. O problema de nós, igreja, é a falta de memória. Porque a gente se esquece com muita facilidade daquilo que Deus já fez. A gente se esquece das vezes que o Senhor já nos fez vencer guerras, leões e ursos. E quando a gente vê o gigante filisteu, a gente se treme, a gente tem diarreia, a gente não começa a dormir, a gente tem crise de pânico, de ansiedade. E a gente começa a questionar: ei, já matou o leão e o urso, por que está tremendo diante do filisteu? Eu fico imaginando Davi, ele ouvia todo mundo falando o que é que as pessoas iam ganhar, quem vencesse ali. Olha, quem vencer vai casar com a filha do rei. Quem vencer vai ganhar um dote. Quem vencer não vai pagar mais impostos. E Davi só ali vendo o que é que aquela pessoa que vencesse o filisteu ia ganhar. Enquanto o povo se desesperava, Davi estava já, se imaginando, tomando posse de tudo aquilo, porque ele dizia: eu vou vencer. E eu fico pensando, Deus, o que é que encorajava tanto Davi? Porque Davi era pequeno. Ele não era homem de guerra, ele era pastor. Ele não tinha habilidades. Até tentaram colocar a armadura de Saul, mas ele não conseguia.
Mas ele tinha uma consciência de quem era Deus. E quando ele dizia quem é aquele filisteu incircunciso, em outras palavras ele estava querendo dizer aquele filisteu que não tem aliança. Davi conhecia o princípio que nos protege. E o que nos protege é o princípio da aliança. Se você tem uma aliança com o Senhor, ainda que você já tenha andado 350 quilômetros, ainda que tenha te faltado força nas tuas pernas, nos teus braços, o Senhor te levará aonde Ele prometeu. Primeira decisão inteligente foi a que Moisés teve: clamar. Talvez a resposta que ele recebeu ali não era a resposta que ele queria, mas era a resposta que ele precisava. E aí a gente vai para a segunda decisão inteligente, que é obedecer. Está lá no mesmo capítulo 14, no versículo 21. O Senhor já fala para Moisés: toca, as águas vão se abrir, você vai passar, eu vou mandar os egípcios virem atrás de você, mas fica tranquilo, Moisés. Fica tranquilo, vai confiando aí que você tem saldo aqui no céu. Olha o que o versículo 21 diz. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou sobre toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar e a terra seca, tendo uma parede de água à sua direita e à sua esquerda. A segunda decisão inteligente que Moisés nos ensina é obedecer. Mas você sabia que nós somos tendenciosos a acreditar que obedecer é a mesma coisa que fazer? E não é. Irmãos, obediência é uma ação imediata. Se o Senhor te diz faça, e tu tá, será que é Deus mesmo que está falando? Deus, eu vou fazer uma prova, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer um clamor, eu vou fazer um propósito. Ó Senhor, daqui a uma semana, se eu realmente tiver convicção, eu vou fazer. Isso não é obediência, irmãos. Você está até fazendo, mas não é obediência. Obediência é uma ação imediata. O Senhor te diz, levanta e anda. Você levanta e anda. O Senhor te diz, vai lá e fala isso. Você vai lá e fala isso. O Senhor vai lá e dá essa oferta. Você vai lá e dá essa oferta. O resto Ele garante. Isso é obediência. Moisés prontamente, quando ouviu a palavra do Senhor, ele foi lá, pegou a vara e tocou. E o que é que aconteceu? O mar se abriu. Muitas vezes nós como igreja não estamos experimentando o extraordinário, porque nós não estamos sendo obedientes no ordinário. O que é o ordinário? É o dia a dia, é aquilo que a gente está acostumado. Só que a gente está banalizando tanto o ordinário, o dia a dia, o que Deus fala conosco, o que a gente lê, o que a gente ouve, o que o Senhor fala, que quando o extraordinário de Deus se aproxima de nós, a gente não sabe que é Ele. A gente não reconhece a sua voz. E a gente precisa obedecer, irmãos. Existe uma bênção que ela está, sabe, de mãos dadas com a obediência. Se vocês ouvirem e me obedecerem, vocês provarão o melhor dessa terra. Mas nós estamos chegando ao final do ano com vários questionamentos, ainda rodando ali no deserto. A gente já percebe que o mar já se abriu, a gente percebe que dá para passar, mas a gente está ali questionando, Deus e eu? Deus, e a que dia? Deus, por que essa porta não se abriu? Deus, por que aquele currículo ninguém me chamou? Por que aquela promoção não veio? Deus, por que aconteceu isso na universidade? Por que eu não fui aprovada no mestrado? Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Olha, cuidado. Não faça discipulado com as suas dúvidas. Não faça discipulado com aquilo que pode te travar. Aquela dúvida, aquela insegurança, aquela incerteza, aquele medo, ele não pode ser o que vai te travar. Ele tem que ser o que vai te impulsionar. Às vezes você está aí questionando por que essa porta não se abriu. Eu vim aqui hoje para te dizer que a porta aberta é uma projeção de Deus, mas a porta fechada é a segurança de Deus muitas vezes para a tua vida. É o livramento. Às vezes você não entende, mas o Senhor, Ele conhece o teu coração e sabe que se você tiver aquilo naquele momento, você vai se perder. Você vai se esquecer do Senhor. Você vai se esquecer do caminho da adoração. Você vai se esquecer da presença. Porque você vai ficar maravilhado demais. E a gente precisa se voltar para o Senhor, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você o busca, se você acessa, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para os vossos próprios deleites.
Mas continua, batei, abri-se-vos-á. Se você souber pedir, essa porta vai se abrir. Mas se a porta não se abriu, irmãos, confia. Confia que aquele que abre o mar vermelho é aquele que te faz atravessar com pés enxutos. O povo de Israel não passou, eles não submergiram, eles não se afogaram. Por mais que eles tenham ficado ali mais tempo do que deveria por causa do seu coração. Porque, gente, às vezes a gente questiona. Pai, porque eu estou tanto tempo nessa prova? Porque eu estou tanto tempo nesse deserto? A palavra do Senhor no livro de Oséias nos diz que o Senhor nos atrairá ao deserto para provar o nosso coração. Muitas vezes a bênção que o Senhor já poderia ter nos dado não nos foi entregue por causa do nosso coração. Coração vacilante, coração inconstante. Porque o segredo, irmãos, da vida com o Senhor não é velocidade. Quando você corre, eu já falei isso aqui uma vez, quando você começa a corrida e você começa muito rápido, a tendência é cansar. Você cansa, você perde o fôlego, você sai do ritmo. O segredo dos grandes corredores, se você for ouvir aí as entrevistas, eles dizerem, eu preciso encontrar o meu ritmo. Os primeiros quilômetros é para que eu encontre o meu ritmo. Porque isso vai gerar constância na frequência cardíaca. Vai gerar constância na musculatura. Porque quando você vai muito rápido, você começa a sentir dores, cãibras. Não é sobre velocidade, é sobre constância. É sobre permanecer. É sobre vir a noite muito quente e a noite muito fria. E o dia muito quente, você permanecer independente das circunstâncias. Então Moisés, ele nos ensina a segunda decisão inteligente, que é obedecer. Será que você tem obedecido? Ou será que você só está fazendo? E aí eu acho interessante, irmãos, que quando ele sai ali, o povo passa e a palavra diz que os pés deles passaram enxutos. Ou seja, eles provaram de um milagre. Água do lado direito, água do lado esquerdo, e eles passando com os pés enxutos. Mas ao mesmo tempo, olha como Moisés, ele era obediente. Quando o povo atravessou, o Senhor dá outro comando para Moisés. O Senhor fala, agora Moisés, o povo passou. Toca de novo na água com a tua vara. E Moisés tocou. Ele poderia ter dito, Deus, para que eu vou tocar? Eu já passei, eu vou correr, eu vou adiantar. Porque muitas vezes a gente como igreja está preocupado com a velocidade. Quando o Senhor está nos dizendo, você precisa ser constante. Você precisa ser constante. Ah, eu vou ler um livro logo. Aí lê não sei quantos capítulos. Quando chega numa parte do livro não lê mais. Aí começa com todo o gás na academia. Com todo o gás na academia, depois fala, agora eu não vou mais. Aí começa a orar de madrugada, depois o corpo cansa. Todo dia de madrugada. Ai, agora estou cansado, eu não vou mais. Não é sobre velocidade. É sobre constância. E constância está relacionada à maturidade. O Senhor está nos chamando para um tempo de maturação. A maturação, segundo a ciência, é quando os órgãos já estão prontos. E isso gera a maturidade cronológica, que é da idade. Mas o Senhor quer nos levar para além da idade cronológica. Ele quer nos levar para a maturidade espiritual. Porque às vezes a gente até se fortalece quando vai para o culto, quando a gente ouve o testemunho do outro. Mas o Senhor está nos chamando para um nível de termos os nossos próprios testemunhos. É bênção, irmão, você ouvir o testemunho das pessoas. Mas e os seus? E as suas histórias? Lembra do copo descartável caindo? Princípios são princípios. Se você quebra princípios, você não tem comunhão. Se você não tem comunhão, você não tem profundidade. Se você não tem profundidade, você não tem testemunho. Eu lembrava hoje que não sei quem estava aqui um dia que eu fiz um momento da oferta e eu contei que meu carro tinha quebrado. Quem estava aqui foi o início de setembro. Olha, tem umas testemunhas aqui para ver que eu não estou mentindo. E eu disse, irmãos, que meu Tamagotchi tinha quebrado. Contei a história, que ele tinha quebrado, que a gente tinha levado para assistência, que foi dinheiro de dar endódio. Era dinheiro muito que aquele povo tinha cobrado. E eu disse, Deus, como é que a gente vai pagar, Senhor? E aí eu contei a parte em que houve uma gincana na minha escola
e que a coordenação indicou a nossa empresa para fazer as camisas. Eu contei essa parte, não foi? O que eu não contei dessa parte é que veio tanta gente para fazer as camisas que a gente começou a dizer, infelizmente eu não posso mais, infelizmente eu não tenho mais vaga, infelizmente eu não tenho mais vaga, não tenho mais vaga, não tenho mais vagas. E a gente não conseguiu fazer da escola toda dessa rodada porque a gente já estava sobrecarregado. E só somos nós dois para fazer à noite e na madrugada. Tudo bem. Então a gente consertou o Tamagotchi, a gente consertou o carro, era um HB20 todo bonitinho, todo fofinho, ele ficou massa. Aí Lincoln disse, Cris, a gente tem que trocar esse carro, porque agora ele tá bom, mas é igual uma bomba, uma hora estoura, uma hora chia. Tem que trocar, mais Lincoln, não tem como trocar não, Lincoln. Ele tem que trocar, Cris, porque você não entende de carro, mas não pode, Lincoln, não pode trocar não, Lincoln. Não tem como trocar não, porque não sei o quê, porque da escola, porque da matrícula, porque... Cris, tem que trocar, essa bomba vai chiar. Deus, em nome de Jesus, Pai, tem de misericórdia. Mas todas as vezes que eu venho aqui, eu sempre dou esse testemunho. Quando você ofertar ao Senhor, traga uma oferta com propósito. Dê nome à sua oferta. Não é barganha, você não está comprando o Senhor, mas você está sinalizando para os céus. Pai, a minha oferta, o meu sacrifício tem nome, a minha obediência tem nome. Gente, foi início de setembro que eu contei o testemunho do Tamagotchi, sim ou não? Irmãos, eu faço aniversário em outubro, né? As melhores pessoas nascem em outubro, não é não, Fernanda? É, brincadeira. E aí, gente, em outubro, já estava chegando o 9 de outubro, meu aniversário. Mas eu oferto e esqueço, porque glória a Deus a gente tem que ofertar e esquecer, irmãos. Não é ficar apontando o dedo na cara de Deus, não, porque Deus ele age por princípios, não é pela nossa meninice. Amém? Ofertei e esqueci. Esse negócio de QR Code é que a gente esquece mesmo. Porque antes, quando a gente vinha levando a preciosa semente, chorando e andando, a gente lembrava mais. Agora que a gente aponta, a gente esquece, né? Mas Deus não esquece, não. Os céus tomam nota de todas as coisas. Início de outubro, de repente, era uma segunda-feira, Lincoln sai de casa para fazer alguma coisa que eu nem lembro mais o que é. Mas eu fiquei toda envolvida que eu tinha que levar os meninos para o karatê. Fiquei em casa. Com pouca hora, demorou umas 2 horas, Lincoln voltou e aí a vida continuou. Levei os meninos para o karatê, andando, irmãos, porque eu não dirijo ainda, mas o próximo testemunho eu vou contar que eu estou dirigindo. Amém! Fui e voltei do karatê, andando com os meninos. Beleza. Gente, quando chegou perto do dia do meu aniversário, vocês não sabem o que aconteceu. Quem acerta aí? Quem tem uma hipótese? O lado de cá, o lado de cá, o lado de cá, o lado de cá, o lado de cá? Ah, gente, eu nunca contei. É a minha primeira pessoa contando esse testemunho aqui, ó. Fala aí. Oh! Ah, não, tá fraco, vou contar não. Bora seguir, gente. A gente agora vai para o versículo 27. De novo, 1, 2, 3 e... Oh, gente, é para o nome do Senhor ser glorificado. Irmãos. Aí Lincoln disse assim, Cris, tal dia a gente tem que ir na concessionária. Eu falei, oh meu Deus, de novo? O carro deu problema de novo? Não tem condição não, filho. Pai, em nome de Jesus, a minha oferta foi de vitória, não foi de derrota. Não me oprime não, meu Deus, o céu está querendo me oprimir. E pronto, irmãos. Qual não foi a minha surpresa? Quando eu cheguei na concessionária e a menina disse assim, qual é a música que a senhora quer? Eu falei, música? Estou me sentindo no Fantástico, quando faz 3 gols. Quando faz 3 gols no Fantástico, não pode escolher a música? Aí eu falei, como assim a música? Ela disse, não, a senhora tem que escolher a música. Eu falei, música não, moça, eu tenho vergonha. Tem muita gente aqui na concessionária. Ela disse, escolha a música, que esse momento é marcante. Gente, quando eu olho, o carro, coberto, com um laço que era maior do que eu, irmãos. Sabe de quê? Do nosso primeiro carro zero. Aplaude aí. Tu não deixa a inveja entrar no teu coração, no nome de Jesus. Irmãos, era um Tamagotchi que estava dando B.O. Glória a Deus pelo HB20, era lindo. Mas, gente, a coisa mais maravilhosa quando o Lincoln disse assim, Cris, agora tu dirige, minha irmã, porque esse carro é automático. Eu falei, não sei nem o que é isso, mas glória a Deus, aleluia. E ali eu tenho no meu celular, não mostrei para ninguém não. Só vocês estão sabendo que a musiquinha lá, ó. Quem diria que o Senhor faria tudo isso? E eu tirando a capa, tirando o laço, quase que começa o evangelismo dentro da Hyundai, mas tudo bem, eu consegui me conter para vir aqui dizer para você que não importa se você já andou 350 quilômetros. Não importa se o dia está quente, se a noite está extremamente fria. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E não é necessário que você pegue algo de fora. Vai ser a partir do que você já tem. Porque o milagre veio através da vara de Moisés.
Qual é a primeira decisão inteligente? Quem lembra? Olha, não falei? Eu falei que esse grupo daqui estava tendo decisões inteligentes. Repete aí, grupo. Clamar. E a segunda decisão inteligente? Obedecer. Agora tu vai para a terceira. Olha, repara. Eles passaram, Moisés toca na água, a água se fecha. Os egípcios todos morreram afogados, irmãos. Todos. Os cavalos e aqueles que estavam ali nos cavalos, todos morreram. Era motivo para o povo fazer o quê? Adorar. Eita glória. E eles fizeram. Porque a palavra vai dizer, você pode ler depois lá o capítulo 14 e 15. Que Miriam começa a tocar, começa a cantar, começam a louvar, começam a salmodiar. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Aí eles começam a sentir sede. Faça assim comigo. Eles começam a sentir sede. E sede é algo que o nosso corpo não aguenta. A gente passa 40 dias sem comer. Mas depois do terceiro dia, o seu corpo entra no nível de desidratação que vai tirando as suas forças. Parece que você está com aquela anemia profunda, que você já começa a não andar, isso aqui começa a arder, começa a queimar os seus olhos. E eles começam a procurar água e não acham. Acompanhe aí comigo agora o versículo 22 do capítulo 15. Depois que eles passam o Mar Vermelho, depois que eles louvam com Miriam, que eles adoram, eles chegam no versículo 22. E o título do versículo 22 é As Águas de Mara e de Elém. Mara, no hebraico, significa amarga. Irmãos, depois de andar 350 quilômetros, aleluia, eles acharam água. Mas sabe como eram as águas? Amargas. Pensa aí aquele tantão de água que tem na praia de Cabo Sul. Pode beber? Não pode. Eles andaram, eles estavam com sede, eu acredito, sim ou não? Mas eles não tinham que beber, porque as águas que eles tinham eram amargas. Aí mais uma vez a gente vem para a segunda decisão inteligente, que é obediência. Olha o que Deus fala com Moisés. Gente, sinceramente, glória a Deus que Moisés era Moisés, porque se Moisés fosse eu e vocês dependessem de mim para estar na terra prometida, eu não sei se vocês entrariam ou não. Irmãos, olha o que Deus fala com Moisés. Moisés, vai ali e pega aquele arbusto. Arranca ali, Moisés, da raiz, ó. Arranca ali, aquela árvorezinha ali. Arranca, porque o arbusto é mais fácil de ser retirado, porque ele é menor. Vai lá e tira, Moisés, o arbusto. Agora imagine vocês, irmãos. Andou 350 quilômetros. Acompanha comigo aí, que isso é coisa de filme. Cansado, com sede, ouvindo o povo atrás reclamar da cebola, do alho, da água, blá, blá, blá. E aí o Senhor diz o que para ele? Arranca o arbusto. Eu ia dizer, não, Senhor, só se for para eu sentar e chorar e na sombra desse arbustinho aqui. Porque não tem nem para onde entender esse arbusto. Irmãos, Moisés vai lá e obedece. Ele pega o arbusto e ainda que a vontade humana fosse jogar no povo que estava murmurando, ele joga o arbusto dentro das águas amargas. O que é que você acha que aconteceu, igreja? O arbusto ficou nadando. O que é que você acha que aconteceu? As águas ficaram doces. Qual é a lógica de um arbusto cair num mar salgado, vamos dizer assim, e aquela água ficar doce? Nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus, ele não age na lógica. Nós é que somos muitas vezes céticos e procedimentais. A gente acha que para Deus fazer, ele vai fazer primeiro assim, depois ele faz assim, depois ele faz assim. Ai, Deus, eu sou linear. Eu estou na linha, assim. Se eu sair da linha, eu não vou entender, vou me perder. Não, irmãos. Deus não é assim. Ele faz do jeito dele. E quanto mais extraordinário for, mais pessoas são alcançadas. E aí ele joga o arbusto. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que o arbusto? Não tem arbusto. E eu, quando eu vou ler a Bíblia, que eu não entendo, e isso acontece muitas vezes, eu digo, meu Deus, eu não estou entendendo. Aí eu vou para outra versão, naquele mesmo versículo. Aí eu não estou entendendo. Deus, eu estou com dificuldade de aprendizagem. Aí eu descobri um aplicativo, irmãos, maravilhoso, que é YouVersion.
Menino, nem falo inglês. Mas eu falei certo, não foi, pastor? YouVersion? Falei certo ou não falei? Tu acha que sim, porque não conhece. Mas eu falei sim. YouVersion. Gente, esse aplicativo, você tem ali o acesso a várias versões que você pode estudar. E aí estou eu lá no YouVersion mudando. Deus, eu não estou entendendo isso, eu não estou entendendo isso, eu não estou entendendo isso. Aí vou para o Google para entender o significado da palavra. Aí volto para a versão NVI, NVT, de hoje, Almeida. Deus, eu não estou entendendo ainda. Eu acho que o céu fica pensando, minha filha, vou agendar um psicopedagogo para você, porque não tem condição não, você não está entendendo ainda. Porque a gente é muito no nível do natural, irmãos. A gente acha que só vai entender Deus quando Ele faz do nosso jeito. Mas Ele está nos mostrando o que Ele vai fazer da maneira dEle, que é boa, perfeita e agradável. Para que não reste dúvida que a mão do Senhor fez isso. Porque se é do nosso jeito natural, vão dizer, ela sabia, isso aí foi a força do braço dela. Mas é para que todos vejam, creiam juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isso. E aquele arbusto, irmãos, o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração hoje. Filha, pensa na madeira do arbusto. A madeira do arbusto jogada na água nos faz pensar na cruz de Jesus, que também foi feita por uma madeira de uma árvore. E na cruz de Jesus, em Isaías 53, fala que pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados. E aquelas águas, elas foram saradas. E o que era amargo ficou doce. Talvez você esteja caminhando em círculos, já tenha andado mais de 350 quilômetros, esteja cansada, fadigada, pensando em desistir. Eu quero dizer para você, não é hora de desistir, é hora de descansar. E o descanso, meus irmãos, não é um feriado, não é um mês de janeiro. O descanso é uma pessoa, o descanso é o Senhor. Vinde a mim, eu vos darei descanso. Eu vos darei descanso. A chamada do Senhor para nós hoje é: entra no meu descanso. Confia. Deus, mas eu não sei como é que eu vou pagar a matrícula. Deus, eu não sei como é que eu vou pagar a escola. Não sei como é que eu vou comprar a farda. Não sei como é que eu vou. Não sei nem como é que vai ser o Natal, Deus. Entra no meu descanso. Porque coisas que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano. É isso que Ele tem para fazer ainda esse ano, irmãos. Ainda esse ano. Para aquele que acessar, você precisa acessar. Não adianta você ter o cartão, você ter a senha e não acessar. E ali quando Moisés joga o arbusto na água, a água fica doce. E aí eu lembrei do livro de Juízes, o povo ali, os soldados, tudo bebendo. Eu acho que eles faziam igual cachorro, né? Porque a sede era muita, bebendo. Aí você pode pensar, e acabou? Não. Aí vem a terceira e última decisão inteligente. Talvez você tenha chegado aqui hoje, ainda no nível do Mar Vermelho. Mas o Senhor, entre o Mar Vermelho e as águas de Mara, fez o povo andar no deserto de Sur. E o deserto de Sur, no hebraico, a palavra Sur quer dizer muralhas. Da terra de lá do Egito para o Mar Vermelho, eles andaram 350 quilômetros. Não era ali que eles deveriam parar. De lá do Mar Vermelho para o deserto de Sur, eles andaram ainda mais. E Sur nos faz pensar nas muralhas. Quais são as muralhas que estão na tua vida? Aí você pode pensar naquela musiquinha que a gente aprendeu quando era criança, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Quem sabe, gente? Vocês não são do meu tempo, não? Você não sabe cantar essa música, não? Você vai cantar essa música aí? Essa música do Jericó? Ninguém sabe? Então canta aí que eu quero ver. Vem com Josué. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas. Irmãos, a muralha só cai se tu lutar. As muralhas só caem se você não desistir. As muralhas só caem se você enfrentar as muralhas, irmãos. O que Deus tinha para aquele povo ali naquele deserto era um lugar chamado Elim. Mas para chegar em Elim, eles tinham que passar pelo Mar Vermelho, eles tinham que passar pelo deserto de Sur, eles tinham que passar por Mara, que eram águas amargas, até chegar em Elim. Agora pergunta para a pessoa do seu lado:
que esse tal de Elim é o nome de um membro novo da igreja. E aí ele disse o que para você? Nada? Que horror. No hebraico, porque eu gosto de descobrir as coisas das palavras. As palavras têm uma coisa assim dentro da minha cabeça. E no hebraico a palavra Elim significa lugar de abundância. Eita glória! Hoje vocês não estão com fé não. Vocês vão ficar no Tamaguti para sempre desse jeito, igreja. Lugar de abundância. Deus quer te tirar do meio do Mar Vermelho, meu irmão, e te levar para Elim. Agora o que é Elim? Tu está inventando da tua cabeça? Não, abra sua Bíblia aí que você vai ver que tem Elim sim. Versículo 27 do capítulo 15. Depois que o povo provou das águas doces, versículo 27, chegaram a Elim, onde havia, gente, agora para uma pessoa que está com sede, olha o que tinha em Elim: 12 fontes de água e 70 palmeiras. Aí tu pode pensar, 70 palmeiras? Não falou que tinha uma cebola, uma carne, que tinha um yakisoba? 70 palmeiras, a pessoa vai comer palmeira? Nem que fosse vegetariana, com tanta palmeira, vai comer o quê? A palmeira dá o quê, gente? A palmeira dá o quê? Carne. A palmeira dá alguma fruta? A palmeira dá o quê? Sombra. Sombra. Então tinha água e tinha sombra. E se tinha água e tinha sombra, tinha descanso. Vem cá, meu irmão, quem é que descansa dentro do Mar Vermelho? Me conta aí essa história. Alguém descansa no Mar Vermelho? Com medo da rebombada vir de trás? Porque se correr o bicho... Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se voltasse tinha... E lá na frente também tinha. E para um lado tinha água, para o outro tinha água, não sabia para onde ia. Não tem como descansar no Mar Vermelho. O Mar Vermelho é lugar de provação mesmo, irmãos. Mas o Senhor vai te levar a Elim, que é um lugar de abundância. Eu não sei em que lugar da sua caminhada, desse deserto, você parou. Mas a terceira decisão inteligente é: permaneça. Porque quando o povo viu as águas agitadas do Mar Vermelho e as águas amargas de Mara, o povo poderia ter corrido, sim ou não? Sim, eu tinha corrido, gente, eu era a primeira a correr. E nessas horas de correr, eu nem lembro que eu tenho prótese. Me mando, saio correndo, nem que saia capengando, mas eu vou. Permaneça. Permaneça. Ah, mas eu não aguento mais. A gente baba. A gente faz até uma sinfonia de vozes, ó, um falsete. Ó. Eu não aguento mais. A gente é muito dramático, gente. Nós somos muito dramáticos. Sim ou com certeza? Com certeza, gente. Deus já queria nos dar alimento sólido, mas está no líquido. E a gente derrubando a mamadeira, gofando em cima das pessoas. Sangrando em cima das pessoas. Porque uma pessoa ferida, ela sangra em qualquer pessoa que está ao seu redor. Passando pelo deserto, não está entendendo que é uma prova sua, você começa a ferir o outro com palavra, com isso, com aquilo, com aquilo outro. Meu irmão, você tem que vencer o Mar Vermelho. Você tem que vencer as águas amargas, senão você não vai chegar em Elim. Deus tem Elim para você, que é um lugar de abundância. Permaneça. Ah, mas eu não aguento não, porque você não sabe o que eu passo com minha mãe, você não sabe o que eu passo com meu marido, você não está sabendo o que eu passo com os meus filhos, você não está sabendo. Gente, eu não tenho que saber. Seu irmão tem que saber. Quem tem que saber é você. Porque você está vivendo uma experiência com Ele. Não é experiência com a comunidade, irmãos. Quando nós estamos aqui, nós estamos em família, amém? E aí você está em aliança e a aliança te protege. Mas você precisa ter o secreto. Porque o que vai te fazer vencer os dias maus é o secreto. É a comunhão. É você aprender a reconhecer a voz do Senhor. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Será que o Senhor vai precisar quebrar as pernas das ovelhas para colocar as ovelhas no ombro, para que a ovelha venha repertoriar o som da sua voz? Não dá mais, gente.
para o mês ser da virada, para 2023 ser diferente. Você tem que ser diferente. Eu tenho que ser diferente. E isso não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque os frutos que o Senhor vem buscar não são os frutos do fazer. Ah, mas eu fiz isso porque eu estou na igreja, porque eu estou no ensaio, porque eu estou nos jovens, porque eu estou nos adolescentes, porque eu estou nas crianças. Amém, glória a Deus. É corpo, é igreja, tem que descansar na glória mesmo. O descanso que o Senhor tem para nós é o descanso de alma, é da shalom. Mas o físico cansa mesmo. Agora, o que a gente não pode, irmãos, é pensar que esses frutos são os que envolvem o coração de Deus. O que envolve o coração de Deus são os frutos do ser. E ser está intimamente ligado ao seu secreto. É quem você é quando ninguém vê. É quem você é quando o culto de domingo acaba. É quem você é quando não tem célula. É quem você é quando alguém te disse todas as verdades que você não queria que a pessoa dissesse. Nós precisamos clamar. Nós precisamos obedecer. E nós precisamos permanecer. Amém? Aí você pode pensar assim, tá perto do ano virar. Eu pensei que ia ter uma palavrinha mais mansa. Mas, gente, se tu não fizer uma coisa diferente, o ano vai ser o mesmo. Sai do discurso. Sai do discurso. Sabe, todas as vezes que o Senhor fala com seus profetas, quando falou com Jeremias, quando falou com João, o Senhor disse, anota a visão. Às vezes o Senhor está mandando você anotar o que Ele quer que você faça, Ele quer te direcionar nos teus passos, nos teus projetos, e tu está assim, ó. Oi, Deus. Ai, meu Deus, estou preocupado, porque nesse instante eu tenho que ir para a oração. Ei, Ele está te chamando para falar agora, mas tu está preocupado que daqui a meia hora é a oração. Tem que andar em comunhão, irmãos. Para andar em linha, para saber o tempo e a hora. Porque o dia e a hora que Ele vem, você não sabe. É uma coisa que o Espírito Santo de Deus tem falado muito comigo esse ano. Sabe, quando a gente vê a parábola das virgens, o que vai fazer subir aos céus não é porque elas são virgens. Tinham as puras, né? As nécias, as loucas e aquelas que tinham ali a lamparina acesa. O que vai fazer elas subirem não é porque elas são virgens, não, irmãos. Não é porque elas estão sem pecados, não. É porque elas estão sem pecados, mas elas têm óleo guardado. E o óleo a gente só tem na presença. O óleo a gente só tem na comunhão. O óleo a gente só tem buscando ao Pai. O óleo a gente só tem conhecendo aquele que tem para dar. Nós vamos orar agora. E eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou te dizer. Deus, Ele te chamou para destravar o seu destino. Porque Ele sabe que atrás de você tem uma geração. Tem pessoas no seu trabalho que não leem a Bíblia, que não acreditam na Bíblia, mas elas acreditam em você. Que testemunho você tem dado? Quem é você? Como têm sido as suas decisões? Elas te levam sempre a andar em círculos no deserto, ou elas estão te levando rumo a Elim? Deus tem Elim para nós. Eu queria que você pensasse, que você fosse se colocando de pé agora. E eu queria que você pensasse em que nível você está. Você está no nível do Mar Vermelho, onde você está assolado por muitas tribulações, pessoas apontando, mentindo ao teu respeito, pressão no seu trabalho, pressão dentro de casa, crise financeira. Talvez você esteja assim, no nível do Mar Vermelho. Talvez você já tenha até passado e vencido algumas crises, mas você se tornou alguém como as águas de Mara, amargo, desiludido, desanimado, frustrado, atrofiado, paralisado, com a mente cauterizada, que já não acredita mais, se tornou uma pessoa cética. Se Deus fizer, beleza. Se não fizer, beleza também, eu não acredito mais. Eu não sei em que nível você está, mas eu quero declarar debaixo dos céus deste lugar que o Senhor veio te trazer para Elim. E Ele vai te levar para um lugar de abundância, Ele vai te levar para um lugar de descanso. Levante a sua mão aí o mais alto que você puder e sinalize para o céu: Senhor, eu estou aqui. Comece a orar aí onde você está agora. Você não sabe a hora que o Senhor vai voltar. Você não sabe as coisas que vão acontecer quando você passar por essa porta. Talvez você ouça e diga: essa palavra não faz sentido para mim agora. Mas talvez o Senhor esteja te preparando para os dias difíceis que estão por vir. Guarda no teu coração a palavra do Senhor para que você não peque contra Ele.
Talvez você diga, mas eu não consigo nem mais levantar os braços porque eu estou cansado. Eu estou cansada, Senhor. Então eu quero te dizer que você veio ao melhor lugar. Você veio ao lugar do descanso. Senhor, nós já colocamos as nossas vestes brancas. Nós estamos aqui te esperando, Senhor. Porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da força do teu poder. Nós precisamos que o Senhor nos tome pela mão direita. Nós precisamos ouvir a tua voz dizendo que o Senhor acalma a tempestade que está dentro de nós. Deus, Espírito Santo, começa a quebrar cadeias, grilhões, fortalezas, ferrolhos de ferro, céus de bronze, apostasia, dureza de coração. Deus, Espírito Santo, toma as nossas vidas nessa noite. Nós queremos ser marcados pela fé de que vamos chegar a Elim, Senhor. Ori andala chori andala manama chori andala manás. Cheira laba chori andala manama chori andala manama che. Existe um lugar de descanso para nós, Pai. E nós queremos entrar neste descanso. Nós queremos entrar nesse descanso. Nós queremos entrar nesse descanso. Ah, Jesus, toca no nosso coração de dentro para fora. Ah, Jesus, toca no nosso coração de dentro para fora, Pai. Ah, Senhor. Como aliançados agora nós vamos orar, irmãos. Se você se vê em algum desses desertos, eu queria te desafiar a sair do seu lugar e vir até aqui. Se você se vê no meio do Mar Vermelho e precisa de forças para prosseguir, venha até aqui. Se você se vê nas águas amargas, sem perspectiva e sem saída, saia do seu lugar. Sinalize aos céus que você precisa de um vinho novo, de um toque da parte do Senhor para a tua vida, porque o Senhor deseja tocar na sua vida nessa noite, trazendo força, renovando o teu vigor. Ah, Senhor, você não vai olhar agora para quem está do seu lado. Você não vai estar olhando agora para quem veio com você. Você sabe o que você precisa. A letra mata, irmãos, mas o Espírito vivifica. E é esse Espírito Santo que está aqui para vivificar você, o seu coração, as suas mãos. Saia do seu lugar e venha diante do trono da graça e levante os seus braços o mais alto que você puder, porque você não está imune às adversidades. O Senhor não vai te poupar porque você é crente. Ele não poupou a Jesus, Ele não vai poupar você, mas Ele vai te fortalecer, Ele vai te esforçar e vai te ajudar, Ele vai te sustentar com a mão direita. Ele que te diz: não temas, eu estou contigo. Senhor, existem pessoas aqui que estão andando no deserto, que não sabem para onde ir, Senhor, estão perdidas, perderam a rota, perderam o norte. Move essas pessoas até o teu altar nessa hora, Senhor. Move, Senhor, porque a aliança nos protege. Não fique no seu lugar, meu irmão. Se o Senhor falou com você, se você sente o seu coração arder, se você precisa de um toque, se você precisa que alguém ore por você,